pô, que isso? Fica até sem graça, pô. Vai fazer esse hat-trick comigo? 3 videozinhos? Ah, que isso, pô, uma honra. Satisfação é toda minha. Então, só, último videozinho da parte conceitual. Vamos falar das relações entre as unidades de concentração, uma parte um pouquinho mais algébrica, um pouquinho mais técnica, e vamos falar também da parte de diluições, tá? Operações com soluções. Então, sem mais delongas, vamos embora. Vamos lá. Você é meu aluno, você é esperto, né? Vou deixar aqui para ver se tu percebe alguma coisa. Percebeu? Não? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Importante na vida não é você passar por ela sem errar. Importante é você errar, aprender e consertar rápido, tá bom? Então, essa tabelinha aqui que eu joguei para vocês, tava escrito aqui em cima, solvente. Cara, erro crasso, pode colocar na tua redação do Enem, tá? Correto é o quê? Solução, tá bom? Mas permanecem as unidades de concentração aqui embaixo. Dito isso, vamos embora. Relação entre as unidades de concentração. A mais natural da gente fazer é a relação entre a concentração comum e a molaridade, tá bom? E pensa no seguinte, o que que as duas têm em comum? Elas têm em comum, ó, a massa de soluto. Então o que que eu faço? Deixa eu isolar a massa de soluto. Na primeira expressão, eu fico com a concentração comum vezes o volume, sem apologia ao crime, tá? Por favor. E aí na segunda, a gente tem a molaridade, que multiplica a massa molar, que multiplica o volume. Se essas duas expressões são iguais à massa do soluto, eu posso igualar essas expressões, elas vão ser iguais entre si. Então repara só no que a gente pode escrever. Concentração comum vezes volume vai ser igual a molaridade vezes massa molar vezes volume. Eu tenho o volume de ambos os lados, corta, perfeito? E aqui que a gente fica? Concentração comum vai ser concentração molar que multiplica a massa molar do meu soluto. Temos já uma primeira relação, tá bom? A segunda relação, ela é muito parecida. Eu continuo com a concentração comum, só que agora a gente utiliza o título, tá bom? Título em massa, para ser mais específico. Ambos utilizam a massa de soluto, então eu vou realizar aqui o mesmo procedimento. Isolei o M1, isolei o M1. Igualo as partes, CV é igual a o tal, a fração molar, que multiplica a massa de solução, tá bom? E aqui vale o seguinte adendo. Tenho a massa da solução de um lado, tenho o volume da solução do outro. Quando eu passo o volume dividindo, isso daí fica igual a uma razão. Massa de solução sobre volume de solução, que a gente já conhece, a famosa densidade. Então, substitui. Concentração comum vai ser igual a fração molar vezes a densidade, tá bom? E aí, um adendo importante que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Porque a depender das unidades em que vão estar essas grandezas, a gente tem que fazer um ajuste numérico, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, a minha concentração em gramas por litro e a minha densidade em gramas por ml, repara, do litro para o mililitro, eu vou precisar ter um fatorzinho aqui de correção, que vai ser o 1000, beleza? E aí, loucura. Essa expressão aqui que a gente encontrou tem a concentração comum, não tem? E a concentração comum, a gente viu que ela também é igual a molaridade vezes a massa molar. Ô, Peixoto, então eu posso igualar essas coisas? Pode e deve, meu amigo. Olha só. Molaridade, massa molar de soluto, fator de correção, densidade, fração molar. Posso escrever tudo isso junto? Deve. Deve. Guarde isso daqui no fundo do teu coração. Faz a tatuagem se quiser, tá? E aí, escreve embaixo. Peixoto João 2026, por gentileza. Ó, concentração comum, molaridade, massa molar do soluto. Dessa terceira, tá? Escrevi aqui notação científica, vai ficar com a devida elegância. Densidade
e a nossa fração molar, beleza? Guarda isso daí, pode ser importante para uma questãozinha de unidade de concentração, de conversão, beleza? Seguindo, nós temos a parte de operações com soluções. E a gente vai ter dois casos, vamos trabalhar dois casos, né? Tanto a diluição quanto a mistura de soluções. E aí, para falar da diluição, deixa eu pular aqui, pronto. Ah, gostando. Ó, diluição de solução, a gente tem que pensar no seguinte. Diluir é acrescentar solvente. Acrescentar solvente vai mexer na quantidade de soluto que eu tinha antes? Não. Então é aí que a gente vai basear o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Então, seguinte, imagina que eu tenho aqui uma solução A, beleza? Estou com um determinado nível aqui de água. Se eu vou diluir, vou acrescentar solvente. Ou seja, na situação B aqui, já diluído, o nível da minha solução está lá em cima, mas a quantidade de soluto permanece a mesma. Se a quantidade de soluto permanece a mesma, vem comigo. No primeiro caso, o que a gente tinha? A gente não viu que a massa de soluto pode ser escrita com uma concentração comum vezes o volume? Pode. Então eu vou escrever essa expressão para antes da diluição, A, e vou escrever ela para depois da diluição, B. Eu mudei a quantidade de soluto? Fala não. Não. Isso, boa. Então, eu posso pegar essa partezinha aqui e igualar a essa outra. Então, quando eu estou trabalhando com diluições, o produto da concentração pelo volume antes da diluição, ele tem que ser numericamente igual ao produto da concentração pelo volume após a minha diluição. Maravilha, tudo certo. Beleza? E repare que a gente pode escrever isso daí de uma outra maneira ainda. A massa vai se conservar. E se eu quiser escrever essa massa como número de mols, eu posso? Deve. E aí a gente obtém a molaridade. O número de mols do soluto antes é igual à molaridade vezes o volume de A. E o mesmo pode ser dito após a diluição. O número de mols vai ser a molaridade de B, volume de B. Peixoto, posso igualar as duas? Ô, meu filho, por favor. Ó, molaridade de A vezes o volume de A, molaridade de B vezes o volume de B. Caraca, mas é tão simples assim? Meu filho, a vida é boa demais, né? Ó, última situação aqui pra gente fechar com chave de gold, tá bom? E se eu misturar soluções? E aqui a gente vai trabalhar com soluções de mesmo soluto, tá bom? Então, repara no seguinte. Tenho um recipiente A, uma determinada concentração, uma determinada quantidade de soluto. Tenho um recipiente B, uma outra concentração, uma outra quantidade de soluto. E eu vou misturar isso daí. Vou obter uma situação C. O que está acontecendo aqui? Repara, sumei uma partezinha do líquido, outra partezinha e deu uma partezona. Estou somando as partes. É nítido de perceber aqui que eu estou somando os volumes, então meu volume vai aumentar. E o mesmo pode ser dito da quantidade de soluto. O tanto que eu tinha de soluto no A, eu vou somar com a quantidade de soluto do B, e esses dois juntos correspondem à quantidade total de soluto no C. Então vamos pegar isso que eu acabei de falar agora, vamos traduzir. O número de mols de soluto em C, ele vai ser igual à soma do número de mols do soluto em A mais o número de mols de soluto em B. Acabou. Sem estresse. E aí, a gente pode pegar esses mesmos princípios aqui de isolar a massa ou o número de mols
e aplicar nessa nova situação da mistura de soluções. Então, ao invés do número de mols do soluto em C, substituo pela concentração em volume, ou molaridade e volume. E o mesmo pode ser feito para o número de mols de A ou de B. Substituo pelo CVA ou CVB. Mesma coisa, molaridade de A, molaridade de B. Beleza? Também, gente, ficamos por aqui em relação a conteúdo, tá bom? Próximo vídeo, então, resolução de exercícios. Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Deixa o like, se inscreve para receber a notificação do próximo vídeo e seguimos, tá bom? Forte abraço, meu querido, minha querida. Tudo de bom para você e até a próxima.